Quem anda pelas estradas desse Brasil, as estradas de Pernambuco, as estradas do Brasil como um todo, pode estar correndo um sério risco, seja porque corre o risco de assalto, seja porque corre o risco de sofrer um acidente, talvez o risco seja do carro quebrar e a pessoa ficar parada no meio do nada, no escuro, sem qualquer tipo de ajuda. Mas talvez o risco seja dar de cara com uma assombração. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Começa agora o nosso mais novo quadro, Comentários Assombrados. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Lendas e Causos de Pernambuco. Se você gosta de histórias assombradas, se você gosta de lendas urbanas, se gosta de lendas rurais, se você gosta de causos, de mal-assombro, então se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações. Aqui nesse canal a gente fala sobre histórias de assombrações de Pernambuco, tá? Mas a gente tem um outro canal que a gente fala sobre lendas, por exemplo, e histórias assombradas de outros lugares do Brasil e de outros lugares do mundo também. É o Cine Teologia Cultural, eu vou deixar o link aqui abaixo para você, tá? Então aqui a gente vai falar sobre histórias assombradas. Eu tenho uns comentários aqui que eu vou ler, são comentários de pessoas, que escreveram no último vídeo que a gente lançou, quando a gente falava nesse último vídeo sobre a possibilidade de um lobisomem estar assombrando a população de Canhotinho, que é uma cidade no interior aqui de Pernambuco. Mas eu quero abrir um parênteses, inclusive, porque a gente recebeu também um comentário de histórias que não aconteceram aqui em Pernambuco, mas que são parecidas com algo que acontece aqui em Pernambuco. E para minha surpresa, inclusive, porque eu tinha a impressão até então de que essas histórias de lobisomens, ou por exemplo, essas histórias de que as pessoas falam que está correndo uma cabra por aí, uma cabra que seria uma maldição, uma cabra que uma pessoa teria se transformado numa cabra porque teria agredido ali a sua própria mãe. Então tem sempre essas histórias aqui. Eu pensei que isso acontecesse só no Nordeste brasileiro, mas tem um comentário aqui que eu acho que é interessante para você que gosta dessas histórias, e você vai ver que não acontece só aqui no Nordeste, tá? Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. O primeiro comentário que eu quero ler, tá? É o comentário do Fábio Júnior. Eu vou deixar aqui na tela para você, tá? O comentário está aberto aqui no meu computador. Então, o Fábio Júnior diz o seguinte: Oi, boa noite. Moro em Calçado, Para quem não conhece, Calçado é uma cidade aqui do interior de Pernambuco, E ele diz que há 2 meses ele vinha da cidade de Lagedo, que é uma outra cidade. Eu vou mostrar o mapa para você daqui a pouco para você entender. Ele vinha da cidade de Lagedo, sentido Calçado, E era 1h da manhã, exatamente o que a gente falou na introdução desse vídeo. Ele estava de madrugada, provavelmente por uma rota que eu vou mostrar para você aqui. E ele vai dizer que ele chegou num trevo, Esse trevo liga a cidade de Jurema a Canhotinho. Provavelmente esse trevo deve ser mais ou menos ali numa região conhecida como Santa Luzia, Fica tranquilo que eu vou mostrar o mapa, tá? Então, quando ele chega nesse trevo aí que liga Jurema a Canhotinho, E ele estava indo para Calçado de Lagedo, tá? Ele viu uma pessoa toda de preto, Pelo que eu entendi, essa pessoa estava no meio do nada. Uma pessoa estava toda de preto, era um homem, muito alto, e ele diz que não sabe o que realmente era, mas ele sentiu que não era desse mundo, Era um homem muito alto que estava todo de preto, e ele considera que foi muito assustador. Então eu vou mostrar o mapa aqui para você, só para você entender do que a gente está falando, Eu tentei fazer uma reconstituição aqui, pelo menos a rota que ele teria feito provavelmente foi essa aí, Ele saiu de Lagedo e ele estava indo para Calçado, uma distância de mais ou menos 22 quilômetros. E você percebe aí, por exemplo, que ele precisa virar à direita, em Santa Luzia. Deixa eu mudar o mapa aqui para ficar melhor para você. Ó, ali está Lagedo, ele estava indo para Calçado, e provavelmente ali em Santa Luzia, que ele falou que era um trevo que ligaria, por exemplo, a cidade de Jurema, que está circulada aí, a Canhotinho. E Canhotinho é justamente a cidade onde a gente recebeu notícias, a gente recebeu relatos que nos levam a entender que parte da população local
compreende que tem um lobisomem à solta, né, que está aterrorizando lá Canhotinho. A mesma coisa que teria acontecido ali no ano de 2008 e 2009, ok? Então, provavelmente ali em Santa Luzia é que ele deve ter visto esse homem muito alto, todo de preto, parado no meio do nada, e era 1 hora da manhã quando ele estava na estrada. Uma coisa curiosa quando eu estava fazendo essa reconstituição é que eu percebi, inclusive, que eu estava próximo. Eu passei exatamente por Lagedo agora, quando eu estava voltando de Garanhuns no feriado 7 de setembro, né? E quando eu vinha justamente naquela estrada ali, passando por Jopi, depois passa por Lagedo, até chegar em São Caetano para você dobrar e vir por Garanhuns, por exemplo, na BR-232, eu estava até pensando, né, se ali não teria alguma história de assombração e tal. E coincidentemente a gente recebe esse comentário aqui, tá? Mais próximo ali, pelo que eu entendi, de Santa Luzia, deve existir uma assombração. As pessoas criam várias teorias, né? E uma das teorias que as pessoas criam quando encontram alguma suposta assombração andando no meio do nada seria talvez aí de uma pessoa que tivesse perdido a sua própria vida em um acidente, né? Então, eu não sei exatamente quem era o homem de preto que estava lá no meio do nada, 1 hora da manhã, mas imagino que deva ter sido uma experiência completamente assustadora. Um outro comentário que eu quero deixar aqui para você é do Adriano Imperador. E esse aqui eu achei também interessante porque é um comentário que faz com que a gente perceba que essas histórias não acontecem só aqui no Nordeste, tá? Então, o Adriano Imperador, ele vai dizer o seguinte: isso não é exclusividade do Nordeste, não. Aqui na região do interior de Santa Catarina tem histórias semelhantes, né? Lembrando que ele comentou isso no vídeo onde a gente falava sobre o suposto lobisomem que está aterrorizando lá a população de Canhotinho. Foi, eu acho que o vídeo que a gente soltou ontem, né? Que faz parte também da série Comentários Assombrados. Então, ele diz que no interior de Santa Catarina tem histórias semelhantes de lobisomem e, incrivelmente, de cabras que são bípedes, né? Que caminham de forma bípede, ou seja, cabras que costumam andar, inclusive, apenas com 2 patas, né? Andar como os seres humanos andam, por exemplo, né? Deixa eu só abrir um parênteses aqui, porque essa questão de cabra, de bode, tem uma simbologia em várias culturas, na cultura europeia, por exemplo, na mitologia grega. Geralmente você vai ver a cabra, o bode, né? Principalmente na Europa, né? Você vai ver uma simbologia e uma compreensão de uma forma tal que nos leva a entender que quando você cruza, por exemplo, com um bode ou com uma cabra, principalmente se ele estiver andando com 2 patas apenas, né, se ele estiver caminhando de forma bípede, isso não seria um bom sinal, tá? Em algumas culturas, por exemplo, vai dizer que as bruxas usaram muito os bodes e a cabra para se locomover, inclusive. Então, se você era ali um camponês, por exemplo, na Europa, e você tinha um bode, né, ou tinha uma cabra, você se deparava com um bode, com uma cabra que não era da sua criação, é muito provável que ali fosse uma anunciação, né, de que alguma coisa de muito ruim poderia acontecer, de que alguma bruxa estaria por perto. Então você vai ver mais ou menos isso em algumas culturas. Uma coisa curiosa também é que o Robert Eggers, né, que tem se destacado aí nos filmes de terror e tal, ele é um diretor que ele faz filmes de terror, digamos assim, conceitual, né? Ele deixa aberto para algumas interpretações. Ele tem um filme chamado A Bruxa, que é um filme que ganhou destaque aí, a gente pode dizer que projetou Robert Eggers para um dos grandes nomes do mundo do terror. E ele apresenta lá o Black Phillip, né, que a gente pode considerar que não seria apenas um animal, muito menos um coadjuvante, seria um dos personagens principais. É uma das formas que a gente pode compreender ali o Black Phillip no filme A Bruxa, do Robert Eggers. Agora, continuando aqui o comentário do Adriano Imperador, ele diz o seguinte: ele diz que são vários avistamentos, né, dessas cabras estranhas, né, que acontecem ali na região. E ele vai dizer que na estrada que interliga o município de, acho que é Garuva, né? Ele não colocou acento aqui, mas eu acho que é Garuva. Que é um município que fica em Itapuã, Santa Catarina, até o município de Guaratuba, no Paraná. Garuva, pelo que eu entendi, fica justamente ali próximo da divisa, né, entre Santa Catarina e Paraná. Eu vou mostrar o mapa, vou preparar e vou mostrar o mapa aqui para você. Ele vai dizer que nessa estrada, por exemplo, que interliga essas 2 cidades, ele já ouviu relatos do povo desses lugares muito parecido com
dessa moça, né, do vídeo que a gente comentou, né? Acho que é a Ingrid lá que nos trouxe vários comentários e falando sobre cachorros que são encontrados com mordidas no pescoço, gatos que são encontrados completamente estraçalhados, né? E que ela teria visto, por exemplo, uma mulher saindo de uma mata e que essa mulher supostamente seria um lobisomem, por aí vai. Então ele viu esse vídeo e aí está trazendo esse comentário. Por isso que ele está falando que nessa região, nessa estrada de Garuva até o município de Guaratuba, ele já ouviu relatos, né? Vários relatos que são parecidos com essa moça. Ele vai dizer que é carioca, né? E morou um tempo nessas regiões e realmente é sobrenatural. Vou mostrar o mapa aqui para você dar uma olhada, né? Para a gente ter uma ideia melhor, porque no caso Garuva está basicamente aqui em Santa Catarina, então você percebe que já é a divisa, né? De Paraná com Santa Catarina. Quem quiser ir, por exemplo, de Garuva para Guaratuba vai ter que pegar essa rota aí 412, né? Então, possivelmente, pelo que eu entendi, é nesta rota daí, que passa pelo Rio da Praia, passa pela Boa Vista, nessa rota daí é que existem histórias, né, de lobisomens e histórias de cabras que andam em pé e que teriam sido ali pessoas amaldiçoadas e se transformariam em cabra. E vem aquela história, né, do pessoal, por exemplo, comentar, tá correndo uma cabra. A gente tem um vídeo aqui, inclusive, onde a gente falou de um rapaz lá em Aldeia dos Camarais, numa região que fica aqui em Camaragibe, né, na região metropolitana de Recife, onde ele falou que ele cresceu, né, num vilarejo ali em Aldeia. Eu não vou conseguir lembrar o nome agora, mas ele falou que o pessoal comentava demais, que tinha uma cabra que saía, ela estava amaldiçoada e ela saía andando, e ele lembra que ele estava dormindo por várias noites, e quando ele estava dormindo ele era acordado com o barulho dessa cabra que passava nas ruas, na frente das casas, fazendo um barulho muito estranho, chamando a atenção. E ele não chegou a ver, mas dormindo ele escutava, frequentemente escutava também os cachorros latindo, né? Para essa cabra. Então você vê que essa história se repete. A gente aqui no canal Lendas e Causos de Pernambuco acabou recebendo um comentário lá do sul do país, né? Numa região que é uma divisa de Paraná com Santa Catarina, que também tem histórias extremamente parecidas com as histórias que a gente contou aqui em Canhotinho, que a gente já contou que teria acontecido ali em Aldeia dos Camarais, entre outras regiões. Mas eu queria fazer uma pergunta, e você, o que acha de tudo isso? Você acredita nessas histórias ou você acha que tudo isso não passa de histórias que o povo conta? Eu gostaria de ler os teus comentários para interagir aqui com você.